Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal tá aqui, ó, Godoy1x, te dá 200% de bônus, é isso mesmo. Você depositou 50, vai retornar 50 mais 50, então você vai pegar 150, então aproveite o nosso cupom Godoy1x e ganhe 200% de bônus, cara, no retorno. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar jogos hoje. Tem Ituano e Ponte Preta, Sport e Fortaleza, então aproveite tudo aí na 1xBet com o nosso cupom para você garantir 200% de bônus com o nosso cupom Godoy1x. Galera, vamos lá, vamos trazer aqui para vocês um papo muito legal lá no site do GE. O Filipe Luís, ele acabou sendo ali, né, numa entrevista exclusiva falando um pouco sobre futebol, um papo de um nível muito bom, cara, pra gente falar, repercutir sobre futebol. Ele passa pela comissão ali do Flamengo, ele passa pelo seu trabalho à frente do Flamengo, ele passa ali pela sua carreira como treinador, tem alguns meses ali, né, essa carreira, alguns jogos, algumas vitórias, outras derrotas, algumas goleadas, estilo de jogo, treinamento, muito maneiro essa entrevista, então é muito importante a gente passar aqui para vocês um pouco dessa realidade, dessa visão de quem sabe um dia possa vir a ser, né, ele, o técnico do Flamengo, por que não? Primeiro, por ser o Filipe Luís, ele tem no seu cargo como, né, um treinador de divisão de base, ele tem um pouco mais de respaldo. A gente está falando de um atleta, de um ex-atleta, a gente está falando de um ex-atleta vencedor, com passagens pela Europa, com passagem pelo Flamengo, multicampeão, então já é um outro personagem. E por ser o Filipe Luís e esse atleta com todos esses títulos, com toda, né, essa relevância no futebol, ele é um treinador hoje milionário. Perfeito. A condição financeira dele impacta diretamente no trabalho dele. Óbvio. E como e por quê? O Filipe Luís, ele não precisa daquele trabalho para ele botar arroz e feijão dentro da casa dele. Primeiro ponto. Então, a pressão dele pelo resultado é completamente diferente. E dá a ele um desapego profissional de que um profissional de educação física, quando assume um clube, ele tem aquela oportunidade como uma oportunidade financeira, a oportunidade profissional. Então é outra condição. Se o Filipe Luís for mandado embora, ele tem a vida dele normalmente. Se um professor de um treinador de categoria de base, que normalmente, né, ele tem essa profissão, né, acadêmica, professor de educação física, ele for mandado embora, cara, ele vai ser professor de escolinha, ou ele vai ser professor de uma academia de futebol, ou ele vai ser professor de uma escola de educação física. Então é um outro cenário. Então com isso, acaba sendo moldado às necessidades. É o vencer por vencer, ele vai falar sobre isso, não é o estilo à frente da vitória, são realidades completamente diferentes. E é muito legal o Filipe Luís até falar sobre isso, porque traz para o grande público uma realidade completamente diferente que as pessoas desconhecem ou queiram desconhecer. Outra, falando sobre desconhecimento. Algumas falas até do Filipe Luís aqui tratam até com uma certa irresponsabilidade. Jornalista, comunicador, YouTube, usa como vocês quiserem. Pessoas, eu vou usar, pessoas que usam microfone, falam e gravam vídeo. Falando de Filipe Luís para ser técnico do Flamengo hoje, ou Filipe Luís para ser técnico do Flamengo alguns meses atrás, como já foi sugerido, esse cara não tem discernimento nenhum, inclusive para analisar trabalho de técnico. Quem sugere Filipe Luís como técnico do Flamengo tem que ser torcedor, cara. O torcedor tá ali na resenha dele, na pelada, no trabalho, no futebolzinho dele, ali no bar, ele fala, pô, Filipe Luís como técnico. Agora, o comunicador que fala Filipe Luís como técnico, ele não tem nem moral pra julgar trabalho de técnicos anteriores, julgar o atual e nem o futuro, porque mostra total desconhecimento. O próprio Filipe Luís mostrou a realidade dele, como é que ele tá aprendendo nessa dinâmica. Então, assim, deixa pro torcedor falar isso. Agora, profissional, quem vive disso, até pra informar, é um irresponsável. Fato que é um irresponsável. Tá? Vamos falar aqui sobre algumas respostas muito boas do Filipe. Para começar, no começo tive dificuldade de me posicionar de uma forma para ver tudo o que eu queria ver no jogo. Muito legal isso. Como jogador, eu me posicionava na lateral esquerda e ali jogando eu via tudo. Via se o zagueiro fechava, se o cara estava se posicionando certo, o ponta direita. E me peguei na minha primeira semana ao lado do campo e não estava vendo nada. Tive a ajuda da comissão, que foi me guiando a equipe e fui aprendendo onde me posicionar nos treinos para dar os feedbacks necessários. Isso aí é a realidade. O cara, quando tá jogando futebol, quando é atleta de futebol, ele tá vendo o jogo na vertical, na grande maioria das vezes, né? Então ele tem uma visão
até dentro do jogo, bacana. Quando você é treinador ou quando você está aplicando um treino de futebol, primeiro, você está na altura do campo, no lado horizontal. Você perde completamente a profundidade de largura, você não tem a visão da televisão, que é fácil, você não tem a visão da arquibancada, que é fácil. É outra visão. E como é que tu fica? Para enxergar? É completamente diferente. Você só consegue enxergar compactação. Só que a compactação no comprimento da equipe, não na largura da equipe. E tu perde muito, né, seus pontos de referência. Então, assim, já é muito curioso primeiro, né? Como é que o cara vai... A visão dele muda completa. E é muito legal porque o Filipe Luís, ele podia estar com outro tipo de papo. Do sabichão, do sei tudo. Mostra, assim, até uma humildade, o reconhecimento do cara. É porque ele dá importância a isso aqui. E isso é muito legal. E tomara que esse cara seja valorizado na carreira. Porque mostra que ele dá importância. Se ele não desse importância aqui, ele ia falar que, não, já sei. Ele sabe que não é o suficiente. Então, assim, muito legal também essa humildade do cara em reconhecer. Se fosse outro, nem ia tocar nesse assunto. A metodologia foi onde eu mais precisava de ajuda. Aí, falando em humildade. Processos pedagógicos e tudo mais. Eu sei como eu quero que meu time jogue. Como que eu quero vê-lo no campo posicionado. Eu sei como eu quero que ele ataque. Mas eu não sabia como fazer ele chegar lá. Foi onde pedi a ajuda do Ivan, que é meu auxiliar, é treinador e trabalhou no Barcelona por muitos e muitos anos. Isso aqui é aquele papo que a gente cansa de falar do videogame. Cara, o desconhecimento, gente, ele é uma merda. É horrível. Ele desconecta muito a gente da realidade. As pessoas criam, mas pelo desconhecimento, né? Não, bota aqui pra jogar. Não é assim, cara. Então você vê, ele quer um estilo, beleza, ele tem o estilo dele. Tá, como ele vai criar metodologicamente, né? Como ele vai criar um método para aquele time fazer aquilo? Não vai ser falando. Não, eu quero que você... Não é isso. Você tem que, né? Quais são os exercícios do dia a dia para... Então aqui, legal, né? Ele tem ali um auxiliar que já tem mais experiência. Porque senão vai ficar tudo em teoria, cara. É muito mais difícil. É muito mais difícil do que a gente imagina. Então ele, mais uma vez, reconhecendo. Por isso que a gente fala, cada tempo... Um cara desse vai assumir um time profissional com uma pressão. Não, para ele ficar igual um boneco. Porque ele não vai ter nenhuma influência, então ele vai ficar ali igual um boneco para ser só um... Não, cara, o futebol mudou, né? Então ele tem que ser profissional também e vai aprendendo com isso. O meu modelo de jogo é de propor sempre. Sair jogando com a bola, posse no campo ofensivo e ataque ao espaço. É um jogo mais vertical nesse ponto e baseado muito no último conceito, que é a pressão. A cada adversário que eu jogo, eu quero pressionar sempre para ter a bola, mas isso é muito difícil. E por que o reconhecimento dessa dificuldade? Ele passa não somente pelo estilo do jogo dele, mas também pelo meio com que está sendo jogado. A grama é extremamente alta, o horário é 11 da manhã, o horário é 1 da tarde, uma garotada de 17 anos, 16 anos, não é tão simples quanto parece. Então o próprio Felipe vai falar aqui mais à frente, ele fala, como é que você vai pedir para aqueles jogadores pressionarem de uma forma correta jogando com o sol de 11 da manhã do Rio de Janeiro, 1 da tarde? Aquilo ali vai te desgastar, vai ter uma hora que o jogador não vai conseguir. E aí é pressão, né? Se um erra, vai desencadeando todos os problemas. Então ele acaba reconhecendo que não há um certo zelo, cuidado da CBF para colocar ali os jogos, né? Os jogos em qualquer horário, em qualquer campo. Isso dificulta em determinados modelos de jogo. Tem outros que não. E ele também fala sobre isso. Em uma categoria sub-7, 8, 9, já queremos ser campeões em vez de formar, de ensinar e colher os frutos mais para frente. Estamos perdendo um pouco essa essência, tanto que na base a maior carência são os dribladores. Isso aqui é um papo que a gente já teve aqui por diversas oportunidades, principalmente em lives, que é quando a gente tem maior abertura para ter assuntos mais paralelos e até para a gente acabar entrando, né, mais profundamente em papos do que em vídeos, pois é diferente, né, a proposta. Isso aqui que o Filipe Luís falou, a gente já falou algumas vezes. A formação hoje, não é só do Flamengo, de qualquer base do futebol brasileiro, não é melhorar aquele atleta, é ganhar. Então você já escolhe os melhores, você cria um método mais fácil para você vencer, aqueles garotos são os melhores para aquele método, e você é campeão. Essa é a rotina. Então, como ele falou, desde o sub-7, cara, onde você tem que estar formando os garotos, você está botando eles para vencer. E aí, para vencer, eu cansei de falar isso já aqui, o Filipe Luís vai falar numa resposta mais à frente, existem métodos para você vencer. Não necessariamente são métodos que vão fazer com que aquele garoto ele evolua e no profissional ele sirva. Porque o futebol também trata os garotos de uma forma tanto que descartável. Como é muito fácil, você consegue ter base com 40 garotos, beleza. Você pega os 40, quando ele chega a uma certa idade e ele vai ter que assinar um contrato de profissional, você manda 95% deles embora. Beleza, aí o garoto tem que fazer outra coisa da vida. Ele passou a vida toda na base sendo útil.
vencendo dentro do modelo, não sendo aperfeiçoado. Chega no momento que é determinante para a carreira dele, aquele clube vai mandar ele embora, porque ele não serve mais, ele serviu durante um grande parte do tempo, agora ele não serve mais, e aí manda ele embora, ele faz outra coisa da vida, aí vai ter que, né, vai bater cabeça por aí, e aí o clube vai e já pega o outro atleta pronto profissional, e a base dele vai ficando o quê? Pra ganhar. Aí tem lá base, campeão do sub-7, 8, 9, 10, 11, 12, e daí? Ele passa um pouco sobre isso. Até um parênteses importante, você que chegou até aqui no vídeo, ainda não deixou o like? Pô, deixa o like aí. Você que chegou até aqui o vídeo e tá esperançoso de eu trazer pra você números, quantas vitórias ele tem, quantas derrotas ele tem, quantos gols ele marcou, quantos gols ele tomou, tá no vídeo errado. Porque a gente não tá falando aqui de resultado e pouco importa. Amigo, a consciência tem que ser essa, pouco importa, beleza? Na base, está me surpreendendo muito o nível tático dos jogos. O que me desanima um pouco é o horário, que é sempre 11 horas, com calor e gramados muito ruins. É uma situação complicada para desenvolver essa ideia e modelo de jogo de posse e pressão. Aquilo que nós havíamos falado agora, né? Aí o Felipe completa aqui, ó. Por exemplo, temos um jogo 11 horas da manhã, 38 graus, grama muito alta. Não é a melhor forma de sair jogando. O certo para ganhar jogo é chutão, brigar pela segunda bola e parar perto do gol adversário. Mas não é o melhor para os meninos. Pela minha parte, eu vou fazer o que é melhor para eles e não ganhar a qualquer custo. Excelente, excelente resposta, excelente conceito que está sendo aplicado aqui, excelente tema que está sendo abordado aqui, que passa pelo que eu falei no início do nosso vídeo. O Felipe Luiz financeiramente é aquilo, ele não precisa. Então ele já está num período do conforto do desapego profissional. Se rolar, bem. Se não rolar, tá tudo bem. Então ele consegue se apegar ao não resultado. Só que o problema é o seguinte, nas bases dos clubes, você cobra já ao profissional que está lá resultado. Então, como é que ele vai ganhar resultado? É fácil, gente. Como é que você ganha resultado no sub-10, 12, 13, 14, 15, 17, 20? Você faz um jogo rústico, coloca os jogadores que estão fisicamente, são mais avantajados, tem essa, fisicamente os caras estão muito bem, você vai conseguir ganhar sim. Só que ganhar sim na base é uma coisa, no profissional já é outra, e a exigência já é outra. E aí aquele garoto que tem um destaque na base por ser extremamente físico, no profissional ele vai ser mais um, porque no profissional o físico, todo mundo sai do mesmo ponto. Então aquilo, mas o Felipe, ele não precisa, né? Pô, financeiramente, ainda bem, né? Ele conseguiu já construir sua carreira. Então o que ele faz? Se ele não tiver resultado na base, jogando da maneira que ele quer e o Flamengo chutar ele, pra ele, beleza, não tem problema nenhum. O problema é que a realidade não é essa. Se o cara sai de um clube, se o Flamengo chuta o técnico do sub-7, sub-8, sub-10, sub-12, o que esse cara vai fazer? Ele vai ser professor de escola. Vai ter que abrir uma escolinha, vai ter que ter um empreendimento. Se ele quiser seguir, pra ele vai ficar difícil. Então o que ele precisa de resultado? Se você já cobra resultado desses profissionais lá, você não tá cobrando o estilo de jogo. E aí, como o Felipe falou, tem métodos fáceis. Você briga por segunda bola, deixa a bola sempre mais próximo do gol. Zagueiro não precisa sair jogando, o goleiro não precisa sair jogando. Bota a pelada, é a pelada que você joga. Dá pra fazer a mesma coisa da pelada que você joga com os garotos, só que ordenando os garotos o que fazer. Não é o método ideal, pois pelada é pelada, jogo de futebol profissional às vezes parece pelada, mas não é. A gente fala brincando, mas não é. Não tem nada igual, não é nada parecido. É completamente diferente. Beleza? Então tá aí. Excelente, cara. Excelente papo. Esse papo muito mais profundo. Papo sobre futebol de verdade e principalmente na construção da base. Felipe Luiz vai ser técnico do Flamengo um dia? Existe uma enorme possibilidade. Não acredito que ele vai ser chutado, a não ser que ele perca a paciência ou ele mude os planos, mas existe uma possibilidade. Existe uma pressão também popular de conforme ele vai conseguindo, até mesmo os resultados, que pouco importa, mas que ele vai... vão pedir. Ele nem precisou ser técnico para já pedir, então se ele conseguir ter uma carreira de sucesso, que a possibilidade é grande, até porque ele também está trabalhando com os melhores garotos. O Flamengo tem garotos muito bons, né? Assim como esses clubes expoentes, eles têm os mais talentosos estão nesses clubes, então ele tem uma matéria-prima interessante também. Então, sem dúvida nenhuma, é questão de tempo para ele chegar lá. A gente vai acompanhando. Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Deixa a curtida aí, deixa o like de vocês, tamo junto, um abraço e valeu!